Glorioso Maranhão Atlético Clube, hoje 24 de setembro de 2025, Maranhão completando 93 anos de glórias e histórias, a nossa homenagem ao time atleticano, o time que conseguiu o Campeonato Maranhense e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda vamos trazer resultados, jogos de hoje, desta quarta-feira, cobertura aqui do canal LCN. Com esses assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís do Maranhão, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes. Olá, prazer estar contigo. Estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal, Lécio Costa Narrador. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê essa moral, nos ajude aqui no canal para que a gente possa estar trazendo conteúdos, batendo esse papo contigo e mais ainda fazendo as nossas transmissões. Vamos estar juntos em toda a conexão aqui no canal Lécio Costa Narrador pelo nosso YouTube, né? Então inscreva-se, compartilhe se possível com seus amigos, no seu grupo de amigos, a gente agradece muito, tá? Maranhão Atlético Clube são 93 anos de glórias e histórias. Maranhão Atlético, falar do Maranhão Atlético, ele se confunde até mesmo com a minha estreia no rádio, quando cheguei aqui em 1994, né? Rádio Educadora. Também transmiti, o primeiro meu jogo foi do Maranhão Atlético Clube no rádio, como profissional, e depois eu fui para a rádio Difusora. Meu primeiro clássico foi Maranhão e Sampaio Correia. Olha a minha história como se confunde, né? Também transmiti muitos clássicos, Maranhão e Moto Clube, Maremoto, sensacional. O Maranhão, ele sem dúvida nenhuma, é uma equipe que ela se confunde com a minha história profissional na realidade. E eu fico muito orgulhoso de ter transmitido os jogos do Maranhão Atlético nessa temporada. Muito orgulhoso, como colocamos inclusive na capa aqui do acesso do Maranhão e depois do jogo com o Santa Cruz, do segundo jogo, quando o Maranhão impôs os dois jogos, mas não conseguiu o resultado favorável. De qualquer forma, o acesso deixou o torcedor muito orgulhoso, foi recepcionar o time no aeroporto em várias oportunidades, inclusive no último jogo, agradecendo e, obviamente, reconhecendo o Maranhão nessa temporada, com título e um acesso na comemoração dos 93 anos. O time do Parque Valério Monteiro tem uma história a ser contada. Eu posso até começar a contar essa história aqui para o nosso querido torcedor e trazendo alguns momentos do Maranhão que você vai acompanhar. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui do Maranhão Atlético Clube para você. A vitória diante do Asa, né, por 3-0, os melhores momentos de Maranhão Atlético e Asa. Então eu posso colocar isso aqui para você. Então, Maranhão Atlético e Asa, o professor Bebeto está logo lá no finalzinho aí também com uma homenagem de parabéns, né, professor Bebeto? Então, vamos colocar esse lance aqui e deixe-me falar um pouquinho do Maranhão Atlético, da sua história um pouquinho mais atrás, enquanto você vai acompanhando aí com a gente esses momentos. Só um pouquinho dessa história do Maranhão, galera, porque é muita coisa, é muito grande. O clube foi fundado em 1932 e tornou-se um dos clubes mais tradicionais do futebol maranhense. A sua sede social chamava-se Parque Valério Monteiro e chama-se Parque Valério Monteiro e localiza-se no bairro da Coma. O clube possui 18 títulos do Campeonato Maranhense de Futebol, além de ter uma das maiores torcidas do estado. Seus maiores rivais são Moto e o Sampaio Corrêa e o Imperatriz, agora que também está se tornando um grande rival do Maranhão. Em 2023, o Maranhão voltou a conquistar o Campeonato Maranhense após 10 anos, ao vencer o Moto nos pênaltis. Em 2025, o Maranhão levou
seu 18º título em final realizada no Castelão contra o Imperatriz. E a história, um pouquinho da história do Maranhão. Nos tempos ditosos da década de 30, quando o São Luís vivia a efervescente fase ao domínio comercial de portugueses, sírios e libaneses, e a influência muito forte no setor industrial têxtil dos ingleses e outras nacionalidades europeias, empolgando o empresariado local, um acontecimento importante sacudiu a cidade e pela primeira vez mostrou à sociedade então reticente a projeção do desporto, o seu poder transformador junto às massas, principalmente entre os menos favorecidos. Futebol pouco lembrado das rodas de conversas do Largo do Carmo, onde predominava a política, ganhava novos espaços e agitava a província com a cisão que eclodiu nas hostes do sírio brasileiro. Divergências profundas levaram duas facções a entrarem numa luta surda. De um lado, o Adi Nazar, possuidor de terrível poder de argumento e muito radical na defesa de suas posições, ladeado por Jamil Jorge, que o assessorava e também o continha quando os ânimos estavam mais exacerbados. Do outro, Severino Dias Carneiro, Manuel Maia Ramos, sobrinho, Silvio Arlier Tavares, ardorosos defensores de uma abertura do clube e lutando para que ele se abrasileirasse, porque só destacavam o sírio, enquanto o brasileiro ficava esquecido até mesmo nos noticiários. Queriam estar mais próximos das massas, não permitindo que ele ficasse como estava, granfino. Além disso, havia uma animosidade incontrolável quando a presença de alguns diretores e uma forte simpatia por Silva, que não tolerava Nazar e reagia sempre contra suas posições, que as considerava ditatórias. Clima do confronto que feriu-se na véspera propiciaria aqui no dia seguinte, 24 de setembro de 1932, nascesse o Maranhão Atlético Clube. Surgiria assim uma das mais tradicionais agremiações do cenário desportivo maranhense. Só os irmãos Coutrin e mais Oswaldo e Elpídio Carvalho ficaram de fora do movimento, proferindo continuar no sírio. Todo o restante do elenco se bandeou para o Maranhão Atlético Clube. E aí começou. A conspiração foi vitoriosa e a vingança começou quando, no ano seguinte, ao estrear oficialmente, o Maranhão derrotou o Sírio por 4-0. As meninas do vôlei que se juntaram aos rapazes rebeldes fizeram a festa no dia seguinte, derrotando a Escola Normal por 2-1 em sua própria quadra. Era o início de uma trajetória de glórias do Maranhão Atlético Clube. E o importante mesmo é que o clube cresceu notabilizando-se em jornadas memoráveis aqui e em outras plagas, até tornar-se conhecido nacionalmente como uma das forças mais expressivas do futebol nordestino. Provou em 79 no Campeonato Brasileiro e em outras oportunidades, quando aqui derrotou famosas equipes que vinham invictas dentro de outros centros e caíam diante da garra, do entusiasmo de seus jogadores. Essas performances lhe valeram o nome de Demolidor de Cartazes, legenda que honra a sua glória até hoje, né? O Maranhão é o Demolidor de Cartazes. Eu vou pular aqui para as histórias do Maranhão, fatos históricos do Maranhão Atlético Clube, que a gente tem, pelo menos na minha época, que a gente acompanhou nomes que estiveram muito à frente do Maranhão. Nicolau do Ailib Neto, saudoso Nicolau do Ailib Neto, Dr. Nonato Oliveira, pessoas que a gente recorda, né? E muitos outros que passaram no Maranhão, no Maranhão Atlético Clube. Então, a gente falando nomes, a gente vai esquecer um monte deles, né? Que passaram, fizeram essa história, Dr. Raimundo. Aí nós tivemos o Dr. Carlos Mendes, que está aí, graças a Deus, que é o nosso amigo, gente muito querida, que mora no meu coração. O França Dias, com várias conquistas à frente do Maranhão Atlético Clube. Enfim, gente, são tantos. Raimundo Silva, né? Eu falei do Dr. Raimundo Silva. Então nós tivemos também hoje o Carlos Eduardo Dias, que é um dos jovens que à frente do Maranhão Atlético Clube. Outros jovens também passaram dirigindo a equipe, colocando o seu nome na história.
mas a gente abraça através do presidente Carlos Eduardo Dias a todos aqueles que fizeram a sua história ou ajudaram a fazer a história do Maranhão Atlético Clube. Fatos históricos. O Maranhão detém a maior série invicta de um clube maranhense na primeira divisão nacional, com 7 vitórias e 3 empates nos 10 primeiros jogos em 79. Essa foi a única vez que o Maranhão disputou a elite do futebol brasileiro, estando na primeira divisão. Ainda em 79, o time maquiano tornou-se campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e terminou a competição em 26º lugar. No geral, de 94 times, melhor colocação de um time maranhense na Série A. 26º colocado em 1979, de 94 times. Não era brincadeira não, esse Campeonato Brasileiro da época. É o que está se tornando a Série D, né, que vem aí com 96, salvo engano. Mas em 1986, a Série B contava com 4 grupos em que o primeiro de cada sagrava-se campeão. O Maranhão terminou em segundo lugar no grupo B, tornando-o assim vice-campeão brasileiro daquele ano, 1986. Maranhão é o maior campeão de Copas Estaduais do Brasil, com 12 títulos da Copa FMF. Então, são 18 títulos estaduais, 12 Copas FMF, aí é o Maranhão e a sua trajetória. E 2 títulos da Série B em 2015 e 2022 da Série B maranhense. E o Maranhão Atlético Clube, então, galera, foram 90 temporadas até então, como campeão 18 vezes, o Maranhão Atlético Clube no Campeonato Maranhense, e 2026, né, o time do Maranhão Atlético Clube vai estar representando na Série C do Campeonato Brasileiro o nosso estado. É o melhor time que deve crescer bastante no ranking. Parabéns, Maranhão Atlético, pelo feito. Maranhão Atlético Clube, que mandou seus jogos no Estádio Estadual do Castelão, teve como grandes ídolos Riba, atacante, Hamilton, atacante, Eusébio, ponta direita, Dario, ponta esquerda, Bacabal, atacante, Alcindo, pé de cimento, Clemer, goleiro, Flávio, goleiro, Jackson, meia, Raimundão, goleiro, Wiltinho, zagueiro, Wiltinho, deve ser outro Wiltinho, né? Porque eu conheci o Wiltinho, atacante. Carlito, grande Carlito, com 17 anos foi embora para o Vasco da Gama. Lunga, Croinha, Alencar, Carlindo, Clécio, Ronaíbe, Zuza, Barrão, Nélio, Wiltinho, meia atacante, aí sim, aquele é outro Wiltinho. Wiltinho, meia atacante, Casagrande, atacante, João Luiz, zagueiro, Lucas Smith, Dionis, volante, Moisés, goleiro, e muitos que eles não colocaram aqui. Márcio Araújo, por exemplo, Jackson, por exemplo, muitos que não colocaram aqui. Chiquinho, por exemplo, que passou muito bem pelo Maranhão Atlético. Então, muitos que estão aqui, muitos também que passaram. Esse grupo todo do Maranhão vitorioso desta temporada. E aqui eu vou destacar por minha conta Jean, Igor Nunes, Franklin, colocar o Fernando, colocar o Júlio Nascimento, também o Kevin, o André Radija, o Lucas Manga, vem Dudu, vem dessa temporada, tá, galera? Dudu, vem o Railton, vem o Vagalume, vem o Jorge, que mais aqui, galera, do Maranhão? Tem o Caio, que também entrou algumas vezes, tem o Capote, que entrou. Então, todo esse grupo do Maranhão Atlético Clube, o Rian, o Clecione, o Rafael, que a gente abraça toda essa moçada que passou pelo Maranhão, essa moçada campeã dessa temporada. Todos recebam o nosso abraço. Então é o Maranhão Atlético Clube que recebe a nossa homenagem neste dia 24 de setembro de 2025. Maranhão que foi fundado em 1932, né? O Macão Machão da Ilha completando então os seus 93 anos de existência, fundação Macão Machão da Ilha. É isso, Maranhão Atlético Clube. Então, minha galera, é essa a nossa homenagem ao Maranhão Atlético, e com a nossa homenagem, que ainda continua, vou trazer agora o Wallace Brito. Hoje é um dia muito especial. O Maranhão Atlético completa 93 anos de história.
Clube que é um dos mais tradicionais aqui do nosso estado e que carrega em seu nome, é claro, o estado do Maranhão e também as cores, né? As 4 cores que representam tão bem o nosso estado. E nada melhor do que comemorar essa data especial do que, é claro, festejando ainda a campanha atleticana em 2025. O time alcançou seus objetivos, foi campeão maranhense e também conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, muita comemoração da equipe atleticana e também, é claro, dos seus torcedores. Pela cidade, a gente observa os torcedores atleticanos orgulhosos do seu time, a gente vê a conexão entre torcida e jogadores, dentro e fora de campo, é claro, e tudo isso faz com que essa data se torne ainda mais especial. A diretoria deve comunicar alguma programação de comemoração desse aniversário, mas um grupo de jogadores do Maranhão vai fazer um pequeno ato comemorativo no próximo fim de semana. São atletas que já passaram pelo MAC, o próprio Raimundão vai estar por lá organizando o evento e vai ser um ato para celebrar a temporada atleticana e, é claro, o aniversário do clube. E em meio às comemorações, o planejamento para 2026 segue acontecendo. O Maranhão Atlético não para, porque vai ter uma temporada extensa pela frente. A equipe atleticana deve divulgar nas próximas semanas renovações de jogadores, contratações também para o elenco de 2026. Alguns nomes estão bem próximos de terem seus contratos anunciados, como renovação: André Radija, Jean, Kevin. São jogadores que devem permanecer na equipe atleticana, mas outros não devem ficar no MAC, ou pelo menos não devem começar a temporada. É o caso do Rian e também do Igor Nunes. O Rian deve jogar no Vila Nova de Goiás e o Igor Nunes deve jogar no futebol paraibano. Então, eles não devem começar a temporada na equipe atleticana, mas de repente, ao longo do ano, pode ser que retornem para o time quadricolor. O MAC vai buscar jogadores que estão no mercado nacional, jogadores de nível de Série C, né, ou até mesmo Série B, até para fazer um bom negócio, porque sabe que precisa se reforçar bem para uma temporada que vai ser extensa. A gente já também trouxe a informação de que o time vai buscar repatriar alguns jogadores que passaram pelo MAC, é o caso do Vinícius Barata, do Vander, também do próprio Adeilson. Pode ser que esses jogadores pintem na equipe atleticana no próximo ano. Além de outros, né, que serão monitorados pela comissão técnica, também pela diretoria atleticana. Portanto, uma quarta-feira de celebração, 93 anos do Maranhão Atlético Clube, torcedor sorrindo pela cidade, vestindo o manto quadricolor pelas ruas de São Luís, por todo o estado do Maranhão. O MAC celebrando 93 anos, numa ocasião muito especial, em que o torcedor ainda comemora o sucesso da equipe atleticana na temporada de 2025. Obrigado, grande Wallace, está trazendo também, além de tudo, dos seus parabéns às informações do Maranhão Atlético, importante. Parabéns, Maranhão Atlético, 93 anos de glória e histórias. O demolidor de cartazes, merecidamente com acesso à Série C e um título estadual para comemorar esses 93 anos. É isso, falamos um pouquinho da história do Maranhão. Claro que a gente vai lembrando aos poucos. Meu amigo Evandro Marques, que nasceu dentro do Maranhão Atlético Clube, grande atleticano, embora já tenha prestado serviço para as outras equipes como profissional, mas o coração é atleticano. Então, um grande abraço, Evandro Marques. Um grande abraço, meu querido amigo Dr. Joãozinho, Dr. João, que é advogado do Maranhão Atlético, recebe também aí o nosso abraço. O Robson Vasconcelos, acho que já falei, né? O grande Robson Vasconcelos, outro ardoroso torcedor atleticano. E mais uma vez abraço meu querido Dr. Carlos Mendes e através dele abraço todos aqueles que estiveram à frente do Maranhão como presidentes, conselheiros, enfim. Um abraço. Parabéns, Maranhão, 93 anos de glórias e histórias. Torcida, vamos nessa. Ontem nós tivemos o Campeonato Maranhense da Segunda Divisão, que é o que agora vai estar em andamento, né? Já que não temos mais calendário para as nossas equipes profissionais. Maranhão foi o último e fechou diante do Santa Cruz nas semifinais da Série B da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, vida que segue agora com a B, a segundinha do Maranhense. E nós tivemos ontem o jogo da terça-feira que abriu essa rodada de meio de semana.
E quem foi que jogou? Quem jogou foi o São José, que está mandando seus jogos lá no estádio Birancastro, em Cantanhede. O time perdeu o jogo por 2-1 para o time do Timon. O Timon tem um Cavi, né? Tem um Cavi, se não me engano, tem o Eric Carral também, está jogando por lá. O Cavi, eu acompanhei, jogando bem, muito bem, espero que mantenha o seu nível de atuação, que o ano que vem possa estar bem em uma boa equipe do nosso futebol, ou no Sampaio Corrêa, que dê a sua continuidade, ou em outra equipe. Mas a gente ainda vê o nível que pode ser melhor da segundinha do futebol maranhense. E está começando ainda já na sua terceira rodada, se não me engano, vai para a terceira rodada agora, a segundinha do futebol maranhense. E dos grupos que estão, tem grupo de 4 e grupo de 3. Somente o último colocado de cada grupo vai ficar fora, então vai dar para termos depois uma segunda fase muito equilibrada. E pensei até que o São Luís ia despontar, mas tem uma vitória e um empate. Um dos destaques também do time do São Luís é o Eloy, já marcou gol inclusive, tem marcado gols. Para você ter uma ideia, o Eloy não parou, o Eloy continua trabalhando firme e forte. Está emprestado do IAP, agora para o São Luís nessa trajetória da Série B do Campeonato Maranhense, que eu acho muito interessante. Quando a gente começar a falar da Série B, e eu vou trazer aqui os jogadores dos profissionais que estavam nas nossas principais equipes, o Maranhão mesmo deve emprestar alguns jogadores ainda, algumas equipes devem se reforçar enquanto ainda há tempo de ainda fazer inscrição para essa competição, né? Então alguns devem se reforçar ainda e vamos acompanhar mais de perto, porque a gente sabe que vale acesso para o Campeonato Maranhense de 2026. Então ontem tivemos lá no Birancastro, em Cantanhede, São José, eu vi o narrador ontem chamando São José Cantanhede. Fiquei meio surpreso, né? São José Cantanhede, porque o São José não divulgou. São José / Cantanhede. Deve ser o apoio que está recebendo lá da cidade de Cantanhede, né? Da prefeitura de Cantanhede também. Então vamos nessa. Aqui o estádio Dário Santos, que deveria estar pronto, deveria estar recebendo os jogos do São José. São José está jogando a quantos quilômetros de distância? Mais de 100 quilômetros de distância de São Luís, né? 100 e tantos quilômetros. Então poderia estar jogando em casa, com o apoio da sua torcida, no campo de Moropóia. Dizem que estão concluindo as obras, a grama do estádio ainda não está apta a receber os jogos, mas, ao que parece, não vai estar pronta para este campeonato. Talvez para 2026, ou São José na primeira divisão, ou São José na segunda divisão novamente, que é o que está se desenhando, já que o time não consegue decolar, né? Ontem, como mandante, acabou perdendo o jogo para o Timon. De qualquer forma, ainda tem muita coisa para acontecer. Que mais aqui? Destacar também para você ontem que nós tivemos o Fluminense sendo eliminado, né? O Fluminense foi eliminado do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, estava ganhando por 1-0, levaria para os pênaltis, mas acabou empatando o jogo, e na soma dos resultados, já que perdeu na Argentina para o Lanús, foi 2-1 e acabou sendo eliminado. Renato Gaúcho pediu demissão do comando do Fluminense. Então, Renato Gaúcho pediu demissão, não é mais técnico do Flusão. Tivemos os resultados de ontem também. Copa Intercontinental, Al-Ali 1, Pirâmides 3, Campeonato Brasileiro da Série B, Paysandu mais uma vez em queda livre para a Série C do ano que vem. Coloca na conta aí, o Paysandu vai enfrentar o Maranhão. O Paysandu virá por aqui, o Maranhão acho que vai por lá, se tiver essa nova fórmula que estão falando aí de 38 rodadas aos moldes da Série B e da Série A. E eu espero que seja assim, que dê uma melhorada sim na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que as equipes são merecedoras, Maranhão, o Santa Cruz, todos são merecedores. Essas grandes camisas do futebol nacional precisam ter um calendário melhor. É melhor que o futebol brasileiro tenha um calendário cheio, tenha os estaduais no princípio do ano, mas que tenha o calendário para que as equipes não fiquem paradas como estão agora.
Quantas equipes estão paradas? Por exemplo, na Série C, a gente fala só da Série D. A Série D, há algum tempo. A Série C, logo na sequência. Quantos estão aí já que encerraram sua temporada? Que já estão fazendo planejamento para o ano que vem. Então, o futebol brasileiro, que tem tantas equipes, milhares de equipes, né, não pode, eu diria centenas de equipes, né, mas não pode ficar com um calendário. Por exemplo, estão cogitando 96 times da Série D. Aí nós estamos no mês de setembro. Quantas já pararam? Aí vai passar os profissionais desempregados até o mês de dezembro, né? Ou quando poderiam entrar em férias no fim de novembro, passar dezembro e retornar já em janeiro, para alguns dias de pré-temporada ou até um pouquinho antes, para iniciarem a sua trajetória no ano seguinte, não deixando o pai de família desempregado. Então, acho que tem que haver uma fórmula. Eu acho que essa Série D, ela tem não que ir apenas até o mês de setembro. Por exemplo, no dia 4 de outubro, a Série D já acabou, porque é o jogo da volta, é o último jogo da volta. Então, acho que a CBF tem que se movimentar nesse sentido de melhorar o calendário dos clubes em 2026, uma fórmula de disputa boa para a Série D, e depois também uma fórmula que deve ser igual, que nós queremos que seja igual. Se não for igual, deve repetir a mesma forma, mas já pode a CBF fazer isso, modificar, e é um anseio das equipes da Série C poderem disputar. Porque, como falei, as que não se classificaram entre as 8 melhores já estão todas sem atividades, né? Ainda no mês de setembro você encerra, aí você tem mais 4 meses pela frente. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses pela frente, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, então 3 meses pela frente, você já não tem mais atividade no futebol nacional. E aí realmente é impactante. Enquanto que as séries B e C, a Série B vai até o fim de novembro e às vezes até a primeira semana de dezembro, e a mesma coisa a Série A, que vai até a primeira semana, às vezes a segunda semana, dependendo do calendário, dependendo que aquilo também tantos jogos adiados, como aconteceu agora o Mundial de Clubes, então isso impacta bastante, né? Aí depois você ainda vai ter mais disputa de outras competições, campeões contra campeões, então é preciso que a CBF dê uma melhorada no nosso calendário nacional. Portanto, galera, é isso aí. Ontem tivemos o Paysandu em queda livre, perdendo em casa, com um bom público, e perdeu na Curuzu por 1-0. Ferroviária empatou com o Goiás em 1-1, Goiás continua na liderança, mas também pontuando que o Novo Horizontino está muito bem na competição. A gente ontem pôde fazer aí essa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim eu vou lá, para a gente dar uma olhada na classificação, como é que ficou nesse momento. Aqui é a Série B do Campeonato Brasileiro, então vamos lá, dar uma olhadinha aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Abri uma janelinha para nós aqui, então vamos lá, para trazer aqui, cadê? Está aqui você, então venha. Isso, Série B do Campeonato Brasileiro, aqui está. O Goiás continua na liderança com 49. Aí tem o Coritiba, o segundo com 47, terceiro o Criciúma 46, quarto o Novo Horizontino 46. Atlético Paranaense tem 42, Chapecoense 41, Cuiabá 41, Remo 39, o Remo se afastou bastante, vai jogar fora o próximo compromisso contra o Volta Redonda na Cidade do Aço, no Raulino de Oliveira. Que bons tempos de recordações com o Sampaio Corrêa no Raulino de Oliveira, lá transmitindo o acesso da Bolívia querida, rapaz, é verdade. Bons tempos, né? Então, Remo 39, Atlético 38, CRB 37, Avaí na 11ª com 37, Vila Nova 36, o Rian está indo... o Rian está indo para o Vila Nova. As informações dão conta que o Rian está indo para o Vila Nova de Goiás. Então, vai vestir a camisa do Tigre no ano que vem. Operário 36, Ferroviária 33, Atlético Clube 32, América Mineiro 30, aí vem na zona de rebaixamento o Botafogo 29, Amazonas 27, Volta Redonda 27, Paysandu 22 pontos, não decola o time do Paysandu em 28 jogos, não tem nenhuma média de 1 ponto por jogo o time do Paysandu. Que coisa, né, gente? Que coisa. E agora vai jogar fora. Próximo compromisso vai ser... ele abriu essa rodada, a 28ª, e a 29ª, será que joga em casa também o Paysandu? Dá só uma olhadinha aqui pra gente pontuar isso aqui. Paysandu joga com Criciúma no Heriberto Rilse,
no dia 28 de setembro. 28 de setembro, na 29ª rodada. O time do Paysandu Bicolor Paraense. Então, complicada a situação do time do Paysandu. Portanto, ontem, Paysandu 0, Novo Horizontino 1 e Ferroviária de Araraquara 1, Goiás também 1 ontem na Fonte Luminosa. Quando a gente falava de Fonte Luminosa, a gente imaginava logo Bolívia Querida, Sampaio Corrêa na Fonte Luminosa, jogando contra a Ferroviária de Araraquara, e agora Bolívia Querida, eita, Sampaio Corrêa. E aí, como é que está o Sampaio, como é que está o lance do planejamento? Presidente, é hora da movimentação, de falar alguma coisa. Pelo menos, Sampaio Corrêa tem técnico, não tem técnico, o torcedor está me perguntando aqui, e aí, nenhuma novidade no Sampaio? Por enquanto está todo mundo silenciado, todo mundo calado, ninguém fala nada. Ninguém quer dar entrevista, não sei se estão articulando para no momento certo falar, olha, isso. Então, o Sampaio Corrêa verdadeiramente está se articulando, mas notícia, informação que a gente possa passar para o torcedor do Sampaio Corrêa, verdadeiramente sentimos muito, mas nesse momento não temos. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe, faça os seus comentários para nós. Nós temos aqui o 98981769039. Se você comentar, vai ter Fala Galera. Se você não comentar, não tem Fala Galera, tá bom? Então depende muito de você para o nosso Fala Galera. Eu acho que essa é a hora do torcedor dar sua opinião, respeitosamente, mas dando a sua opinião. Gente, inscreva-se para ajudar o canal, inscreva-se e dê o seu joinha, tá bom? Porque a gente tá esperando que você nos apoie. Se não houver apoio, aí fica muito complicadinho, não é verdade? Então valeu pela sua companhia. Grande abraço, mas abraço mesmo de coração, e a gente se reencontra a qualquer momento, por isso acione o sininho aí para ser notificado. Abração, tchau, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes.